Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva. E no episódio de hoje, a gente vai tratar de um assunto que nunca foi abordado aqui no canal: relações difíceis entre irmãos. Qualquer tipo de relacionamento pode se tornar complicado, e entre irmãos a coisa não é diferente. Mas algo bem interessante sobre os motivos que levam irmãos a viverem uma relação que não funciona direito é que esses motivos geralmente têm a ver com os pais. Falando de uma maneira mais específica, geralmente esses motivos têm a ver com o tipo de dinâmica familiar criada por esses pais. Pais ausentes, pais deprimidos, pais agressivos, pais narcisistas, pais controladores, pais que favorecem um dos filhos em detrimento dos outros, enfim. Quando os pais não conseguem criar uma dinâmica familiar saudável, é muito comum que as relações entre os filhos azedem também. E eu penso que vale muito a pena começar essa conversa falando sobre o relacionamento entre a criança dourada e o bode expiatório. Sim, porque embora muitas pessoas se recusem a admitir, em muitas famílias, os pais favorecem sim uma criança mais do que as outras. E quando isso fica explícito demais, surge a dinâmica da criança dourada e da criança bode expiatório. A criança dourada é a criança favorecida, e geralmente é aquela que atende às expectativas dos pais, ou por ser mais bonita, ou por ter um desempenho escolar melhor, ou por se destacar em algum esporte, enfim. A criança dourada é percebida pelos pais como uma extensão deles mesmos. É o orgulho da casa, a criança que eles fazem questão de mostrar para todo mundo. Já a criança bode expiatório é aquela que todos consideram que não faz nada direito. Suas notas não são as melhores, então ela é considerada preguiçosa. Ela também não é a mais bonita. Então é bom que a criança mais bonita seja apresentada primeiro às visitas em vez dela. Pouco a pouco, tudo que não dá certo na família começa a ser considerado culpa do bode expiatório. E essa criança sempre receberá as piores punições. E mesmo que em alguns momentos ela consiga se dar bem em alguma coisa, por exemplo, tirar uma nota boa em uma matéria difícil na escola, suas conquistas são ignoradas ou desvalorizadas. É uma forma de proteger a narrativa de que só uma das crianças presta, só ela é a melhor. A outra só receberá qualquer reconhecimento na medida em que isso não ameace o brilho da criança dourada. Se a criança bode expiatório internalizar a narrativa construída pela família, ela lutará por toda a vida com sentimentos de baixa autoestima, vergonha e de descrença em relação às próprias possibilidades de ter sucesso e de ser feliz na vida. E o que é pior, ela terá sempre a sensação de que se conseguir qualquer coisa boa, será atacada e criticada. Então ela começa a se sabotar na vida adulta para evitar o próprio crescimento, já que inconscientemente ela acredita que receberá algum tipo de ataque. Outra consequência negativa é que, por nunca ter se sentido bem-vinda na própria casa, a criança bode expiatório pode carregar por toda a vida uma sensação profunda de solidão. Agora, e quanto à criança dourada? Tudo será perfeito para ela? Bom, Jung dizia que o grande fardo da criança dourada é a vida que os próprios pais não viveram. Sim, porque essa criança vai carregar todas as aspirações dos pais. Enquanto o bode expiatório acaba aprendendo a se virar sozinho, já que ninguém o apoia em nada, a criança dourada é forçada a ter um vínculo simbiótico nada saudável com esses pais bajuladores, que podem acabar se tornando também pais controladores. A criança dourada pode carregar por toda a vida a sensação de que precisa ser excelente em tudo, ou de que precisa fazer o que os pais esperariam que ela fizesse. Isso pode até afetar sua capacidade de ser um adulto espontâneo, autêntico e de fazer coisas fora do convencional. Mas existe um sofrimento adicional para a criança dourada, que é justamente o remorso. É bem possível que essa criança se torne um adulto atormentado pelo sentimento de culpa, já que ele viu como os irmãos eram tratados de maneira injusta. E, em certos casos, isso resulta numa espécie de complexo do Salvador, o que quer dizer que ele se sentirá atraído por parceiros frágeis
ou que adotam uma postura subserviente. Um segundo tipo de relacionamento doloroso entre irmãos é o da criança madura em oposição ao irmão ou irmã que é a eterna criança. É bom a gente começar entendendo primeiro o perfil do irmão que é a eterna criança. Essa pessoa é rebelde, segue a própria vontade e parece incapaz de ser disciplinada. Sim, porque ela detesta limites e não quer saber de qualquer compromisso com nada. O mais interessante é que ela tem um monte de ideias sobre coisas que gostaria de fazer, mas raramente coloca essas ideias em prática, porque dá muito trabalho. Ao longo da vida, a pessoa com o perfil da eterna criança pode ficar pulando de uma situação para outra, de um emprego para outro, de um relacionamento para outro e nunca se comprometer com nada que seja significativo. Na maioria das vezes, essa pessoa é charmosa, espontânea e brincalhona. Todo mundo gosta de estar perto dela. Mas a verdade é que ela tem a personalidade de uma criança num corpo crescido e tem muita dificuldade de funcionar no mundo real como um adulto saudável. Quando existe uma eterna criança na família, também existe o oposto, ou seja, o irmão maduro. Essa criança tem sempre um comportamento disciplinado, responsável e equilibrado. A questão é a seguinte: essa criança adota esse perfil porque, já que o irmão é uma eterna criança e é uma decepção para os pais, ela não pode ser também. Então ela sente que não tem outra escolha a não ser se tornar o que esperam dela, ou seja, que tenha sucesso e seja um membro útil na família e na sociedade. Esse filho maduro faz tudo o que esperam dele, mas não é uma escolha livre. Muitas vezes ele está fazendo o papel que deveria ser dos pais. Se um dos pais, ou os dois, é depressivo, violento ou imprevisível, a personalidade do filho maduro pode ser uma forma de compensar essa lacuna, esse espaço deixado pelos pais, já que o outro irmão, que é uma eterna criança, não vai poder ajudar em nada. E, infelizmente, a criança madura passará toda a infância tentando manter algum equilíbrio no lar, evitando brigas, fazendo as pazes entre as pessoas. Tudo na vida dela gira em torno do que ela deve fazer, e não do que ela deseja ou gosta. Desde cedo, ela aprenderá a sufocar suas necessidades. Ela não se dará permissão para relaxar, se divertir e sair daquele roteiro que diz que ela deve fazer o que esperam dela. Na vida adulta, será uma pessoa muito exigente com tudo o que faz, seja no trabalho, seja nos relacionamentos afetivos, seja como mãe ou pai. O que significa que essa pessoa pode acabar assumindo uma quantidade excessiva de responsabilidades e entrando em esgotamento. E tem mais. Existe um fator que pode tornar muito complicada a convivência entre o irmão maduro e a eterna criança, principalmente depois que se tornam adultos. É o fator da inveja. Pelo simples fato de que, por toda a vida, o irmão maduro pode carregar, de forma consciente ou inconsciente, uma inveja enorme da liberdade que seus outros irmãos tiveram. Mesmo amando os irmãos, ele não consegue evitar o sabor amargo do ressentimento, pelo fato de nunca ter podido ser uma criança de verdade. E esses sentimentos contraditórios podem resultar em uma crise de identidade na maturidade. Bom, o terceiro tipo de relação difícil entre irmãos é a do valentão em oposição ao irmão silenciado. Muita gente não sabe, mas é muito comum que pais omissos acabem produzindo um ou mais filhos valentões, daqueles que praticam bullying na escola e tudo mais. No pensamento comum, a gente acha que pais agressivos criam filhos agressivos, e isso não está totalmente errado. Mas em certos lares, alguns pais têm medo de chamar a atenção dos filhos quando eles apresentam um comportamento agressivo. Às vezes, esses pais se omitem porque trazem seus próprios traumas. Então preferem não ser o policial malvado da história e não disciplinam os filhos. Nesse vácuo de autoridade, crianças agressivas não aprendem a aceitar limites. E quando existe abuso entre irmãos, geralmente encontramos a figura do irmão valentão e do irmão silenciado. Esse valentão é justamente uma criança negligenciada, alguém que não recebeu limites, que não precisou lidar com as consequências das suas agressões. Ele vê o mundo como um lugar caótico, desorganizado e por isso ameaçador.
No fundo, ele se sente indefeso e envergonhado, e não encontrou uma forma melhor de canalizar sua dor do que vestindo a personalidade do valentão que machuca os irmãos. O irmão silencioso, por sua vez, é aquele que aprendeu a ficar calado porque era ameaçado pelo valentão, ou porque ninguém acreditaria ou se importaria com suas queixas. Então ele simplesmente enterra profundamente o seu trauma, o que pode resultar na vida adulta em sintomas como cansaço crônico, dores pelo corpo, depressão ou ansiedade. Também é possível que se torne muito autocrítico. O pior de tudo é que o irmão silenciado se culpa, sufoca a própria raiva, sufoca a vergonha por sofrer violência e não consegue colocar limites no irmão valentão. Durante toda a vida, ele pode ter que carregar as cicatrizes psicológicas do que viveu e o sentimento de vergonha, o que acaba dificultando que ele se sinta uma pessoa merecedora de amor. É comum, por exemplo, comportamento de autossabotagem nos relacionamentos afetivos. E no pior dos cenários, ele mesmo pode acabar se tornando um adulto valentão, como forma de passar para outras pessoas sua dor e seu ressentimento. Bom, acabamos de conhecer 3 tipos de relacionamentos difíceis entre irmãos. E às vezes, alguém pode viver mais de um desses papéis. Alguém pode, por exemplo, ser um pouco bode expiatório, um pouco eterna criança e um pouco o irmão silenciado. Ou pode ser um pouco valentão e um pouco criança dourada. Enfim, os papéis não são excludentes entre si. Mas seja qual for a situação, é possível seguir em frente e superar vivências não saudáveis como essas. Olha, quando alguém que deveria nos amar se transforma em alguém que nos machuca, nos trai ou nos abandona, as cicatrizes podem ser profundas e afetar diversas áreas da nossa vida. Quando o vínculo com o irmão sofre uma fratura, muitas vezes ficamos com uma persistente esperança de reconciliação. Existem pessoas que também ficam presas em uma espécie de luto, lamentando o irmão que gostariam de ter tido e nunca tiveram. Também podemos ficar esperando por um pedido de desculpas que nunca virá, ou ficar esperando que finalmente tenhamos um lugar saudável na família. Em outras palavras, pode ser muito difícil para algumas pessoas seguir adiante e ter uma vida que funcione, porque elas se sentem meio impotentes, meio incompletas. Não há uma receita para seguir adiante. Às vezes, a solução pode ser um esforço para se reconciliar com o irmão. Outras vezes, podemos ter que aceitar que não teremos o afeto daquele irmão e precisamos nos desapegar desse desejo. Seja como for, se você sente que sua relação difícil com o irmão ou com um familiar se tornou um peso e está atrapalhando o seu crescimento, nunca tenha medo ou vergonha de procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Obrigada por escutar. A gente se vê no próximo podcast.